Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui reunidos para mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas, hoje com o professor Roberto Hu, que vai falar sobre duas perspectivas sobre o sentido da universidade. O professor Roberto Hu, ele é um especialista em Heidegger, né? Olá, Vera. Quanto tempo, hein, Vera? Faz tempo que eu não vejo você por aqui, viu? Muito bom te ver. Esperar o professor entrar aqui. Vamos lá, né? Continuamos na batalha. Essa é a live número 61, né? Sempre promovendo aqui a reflexão. Boa noite, Márcio. Seja bem-vindo. Esperar o professor Roberto entrar aqui. Vamos nos virando, né, nesse tempo de pandemia, de pandemônio. Pondo as lives em dia, né? Olá, Lívia. Boa noite, seja bem-vinda. Esperar só o professor Roberto entrar aqui, que ele disse que nunca fez live pelo Instagram, né? Espero que não tenha complicações. Já é a live número 61 do projeto. Eu acho que tem essa semana e mais duas, e aí eu vou encerrar. E aí vou começar um outro projeto, mas aí no YouTube, né? Vou abrir um curso livre de História da Filosofia. Pronto, o professor entrou aqui. Aí já é para um público que já tem uma iniciação em filosofia mesmo. Olá, professor, boa noite. Boa noite, tudo bom? Foi fácil, não foi? Foi bem tranquilo. Bom, vou fazer uma apresentação aqui do professor, passar a palavra a ele. Meu convidado de hoje é o professor Roberto Hu. Ele tem graduação, mestrado e doutorado em filosofia. Também fez um pós-doutorado, né, nos Estados Unidos. É membro de sustentação dos GTs Heidegger e Filosofia Hermenêutica da ANPOF. Né, trabalha principalmente os seguintes temas: hermenêutica, ontologia, fenomenologia, filosofia da tecnologia, Heidegger, Gadamer, Levinas, entre outros. Né? Também escreveu diversos artigos, diversos capítulos de livros, foi coautor da obra, do livro A Obra Inédita de Heidegger. E o tema que o professor propôs aqui a trabalhar conosco é duas perspectivas sobre o sentido da universidade. Então, professor, boa noite. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite e você tem a palavra. Boa noite, Hugo. Eu que agradeço o convite. Enfim, eu tenho acompanhado há vários meses, né, já essas lives. Então, fico bem feliz de participar e apresentar um pouco da minha pesquisa, né, que eu acho que é talvez uma das poucas coisas positivas dessa pandemia seja isso, né, que, enfim, as pessoas estão se mobilizando e dando visibilidade a uma série de coisas que a gente tem feito, né, mas que às vezes não tem muito alcance. E agora, como a gente não pode mais sair de casa e ir para espaços comuns, né, a gente está aprendendo a utilizar essas ferramentas e espero que isso, enfim, permaneça, né? Bom, a minha fala de hoje, você me interrompa a hora que der o horário para fazer as questões, etc., porque eu falo a beça. Duas perspectivas sobre o sentido da universidade, né? Então, eu tenho visto vários discursos sobre a universidade, lido várias coisas, e assim, é um mundo infindável, né? Tem muita coisa interessante produzida por diversas perspectivas, e a minha contribuição é tentar pensar uma perspectiva para discutir isso também, né? E só que em oposição à minha perspectiva, eu vou construir uma outra perspectiva que eu não vou dizer que não seja importante, mas que não é a que eu gostaria de realizar, simplesmente porque eu acredito que ela não dá conta de alguns aspectos que eu quero mostrar. Então, por isso, eu vou preferir uma via alternativa. Então, de modo algum, eu vou simplesmente rechaçar essa perspectiva, até porque é impossível, né? Ah, a minha exposição se baseia num texto que eu publiquei entre 2017 e 2018, né, num anuário de fenomenologia, e se chama
bom, a universidade como locus de visibilidade, como lugar de visibilidade, uma abordagem fenomenológica, traduzindo mais ou menos isso, né? Aham. Esse texto ele está lá na minha página do Academia, né, no academia.edu. Então, quase todos os meus textos estão lá, então tem alguma versão lá, se o pessoal quiser dar uma conferida e criticar depois. Tá? Esse texto, então, eu vou apresentar algumas ideias desse texto enfim, eu não vou discutir ele exaustivamente, mas vou tomar como meio que o fio condutor na nossa discussão hoje. Tá? Uhum. Qual é a perspectiva que eu não vou seguir? A perspectiva mais usual, segundo a minha interpretação, que é de pensar a universidade como uma instituição, e se é uma instituição, ela tem uma função. Ou seja, a perspectiva que eu não vou seguir é investigar qual é a função ou qual é a finalidade da universidade, né? Então, digamos assim, função é uma forma mais direta, assim, de falar sobre a universidade, e a finalidade também caminha mais ou menos na mesma direção, mas é um pouco mais refinada. As duas coisas eu tenho consciência que não são a mesma, né? Só que a universidade, como uma estrutura complexa, caberia pelo menos diferenciá-las, e não importa se é função ou é finalidade, não vou pela perspectiva teleológica, né, que está preocupada com a finalidade da universidade. Tá? Só rapidinho, assim, né, uma diferença entre função e finalidade. Por exemplo, em Aristóteles, né, você pode ter uma função, você pode ser um comerciante, você pode ser um marceneiro ou qualquer coisa assim. Mas essa função ela não caracteriza a tua vida, né? A finalidade da vida é outra, é o daimonia, é uma vida plena, né? É outra coisa. Então, nem sempre função significa a mesma coisa que a finalidade. Às vezes significa, às vezes, né, se você tem uma concepção um pouco mais vulgar, mais restrita, enfim, instrumentalista, é isso mesmo. Mas para outras concepções não, né? Então, eu não vou seguir esse caminho, mas eu vou tentar caracterizar mais ou menos esse caminho. Eu vou caracterizar isso a partir de três momentos. O primeiro momento digamos assim, lá na Alemanha, a concepção Humboldtiana de universidade. Eu vou tentar caracterizar as linhas gerais, mencionar rapidamente. A recepção disso pelo filósofo Karl Jaspers, que eu acho que ele dá um adendo, rejeita alguns pontos e ao mesmo tempo ele apresenta outros pontos. E a rejeição dos dois por Habermas. Eu vou caracterizar isso rapidamente e em seguida vou apresentar a minha versão da coisa. Tá? Só para antecipar, qual que vai ser a minha versão da discussão sobre a universidade? Ela vai pela via de uma fenomenologia da instituição, digamos assim. Essa fenomenologia das instituições, ela não existe plenamente. Tem estudos que mais ou menos tocam nisso. Você tem a obra de Alfred Schutz, né, que é sobre, enfim, o mundo social, etc. Mas não é na mesma perspectiva que eu vou trabalhar. Na verdade, tive que elaborar alguns conceitos para dar conta disso. Então, enfim, é um experimento filosófico, de alguma forma, né? Então, vamos lá. Como que a gente pode pensar, então, a universidade, né? A gente pode tomar uma concepção clássica de universidade, que é a concepção de Humboldt, né, Humboldtiana, mas a concepção Humboldtiana, que tem uns 200 e poucos anos, ela não é, enfim, baseada apenas na obra de Humboldt, mas dos filósofos, enfim, intelectuais que criaram a universidade, né, naquela época. E engloba, por exemplo, Fichte, Schleiermacher, Schelling, então outros autores aí, né, bem importantes que ajudaram a pensar a universidade, né? Quais seriam as características da universidade Humboldtiana? Várias delas a gente tem familiaridade. Unidade de pesquisa e ensino, né? A função da universidade como instituição de pesquisa, a liberdade para a pesquisa, né? Enfim, a pressuposição de que a ciência possa gerar uma educação moral,
e que todas as disciplinas devem ser representadas dentro da universidade, cabendo a filosofia, obviamente, né, sendo elemento de articulação dentre todas elas. Isso foi elaborado por filósofos, obviamente, né? Mas essa concepção é bem interessante e tudo mais, e de alguma maneira ela está sempre na sombra de outras instituições, das universidades ao longo do mundo, então eu quis começar com isso. Mas tem outras concepções, né? Bom, o que eu quero chamar a atenção primeiramente nessas características da concepção Humboldtiana é que ela pensa a universidade a partir da realização de certas funções, ou atingindo tendo um certo elemento normativo. Queremos isso. É para isso que a universidade é criada. Ela é criada para desenvolver os conteúdos de tal e tal maneira, porque queremos atingir tal objetivo. Ou seja, ela tem uma finalidade, assim, né? Mesmo que no âmbito ideal, etc., mas tem uma finalidade. Tá? Então, essas características elas sobrevivem nas universidades, né? Por aí. Nem todas as características, e depende dos contextos, né? Sociais e dos lugares onde isso, né? Na América Latina, por exemplo, é diferente, né? Na Ásia é diferente, mas tem elementos permeando tudo isso. Uma recepção e também, digamos assim, um distanciamento dessa concepção é a concepção de Jaspers. Ele recebe isso, aceita alguns desses elementos, mas ao mesmo tempo ele dá um passo adiante e propõe entender a universidade como sendo uma espécie de comunidade na busca da verdade, que é uma concepção interessante, né? Então, e faz sentido. A gente poderia tranquilamente descrever o nosso trabalho como, enfim, de pesquisadores, né? De uma comunidade envolvida na busca da verdade. Essa concepção ela é retomada por Habermas num texto de 1987. Né? O livro do Jaspers é bem interessante, tá? É um dos poucos livros com ideias filosóficas sobre a universidade. É engraçado, né? Os filósofos, quando falam de universidade, falam de uma maneira muito simples, né? E não, né? Não tem um aparato conceitual para falar sobre a universidade, né? Quando eles falam de conhecimento, eles criam conceitos, né? Mas quando vão falar da universidade, às vezes é meio simples demais, assim. Mas é um livro esse livro, não, entretanto, é um livro bem interessante. O livro do Jasper se chama A Ideia de Universidade. O Habermas vai rejeitar justamente a ideia da universidade, justamente o caráter de ideia. E aí o texto do Habermas se chama A Ideia da Universidade, Processos de Aprendizagem, né? Mais ou menos uma tradução aí, seria isso em 1987. O que o Habermas supostamente rejeitaria em Jaspers? Um idealismo, né? Só que a caracterização desse idealismo, enfim, eu não vou discutir em detalhes aqui, né, mas a caracterização desse idealismo é o assunto do meu artigo, pelo menos parte dele, e eu julgo que ele não faz jus à concepção de idealismo do Jaspers, né? Em algum momento ele diz, bom, seria irreal pensar que as pessoas são orientadas nessa comunidade por uma mesma forma de pensar, etc. Não, Jaspers não diz isso, né? Pelo contrário, o conceito de ideia em Jaspers é um conceito kantiano, ou seja, aquilo que orienta a experiência, aquilo que orienta a ação e tudo mais. Que o Habermas conhece bem esse conceito, inclusive, né? Porque ele conhece muito bem Kant. Mas, enfim, quando ele lê Jaspers, ele não lê dessa forma, né? E o que o Habermas vai propor, então, que não vai ser... A universidade não é uma comunidade em busca da verdade, pelo menos não é apenas isso, mas alguma outra coisa, né? E supostamente essa outra concepção do Habermas seria mais interessante porque daria conta de uma espécie de complexidade da estrutura universitária que, na visão dele, o Jaspers não dá conta por supostamente apresentar uma concepção idealista, né? Eu digo tudo supostamente, tá? O que o Habermas propõe, então? Ele propõe que a universidade seja, enfim, obviamente, uma comunidade de discurso ideal, né? Quem conhece a obra do Habermas sabe que vai desembocar aí. E que é uma concepção muito interessante, comunidade de discurso ideal.
Mas a comunidade de discurso ideal do Habermas não é qualquer discurso, né? O discurso aceito na universidade é o discurso científico, pelo menos na época que ele escreve isso. Depois ele, enfim, se torna um pouco mais tolerante em relação aos discursos, mas na época que ele escreve, ele pensa a universidade como, enfim, caracterizado por uma espécie de refinamento dos discursos e, enfim, esses discursos mais refinados, eles têm uma pretensão de validade universal. Enfim, é essa a comunidade ideal do discurso que ele propõe lá, né? Só que, então, a gente tem mais ou menos esse caminho. Agora, isso faz jus ao Jaspers? Bom, o Jaspers diz, né, nesse próprio texto que o Habermas critica, o Jaspers diz o seguinte... Jaspers diz, por exemplo, a comunicação de todos com todos é necessário, de acordo com seu nível intelectual. A comunicação de todos com todos, né? Quer dizer, o Jaspers ele tem perfeita consciência de que não se trata de uma universidade abstrata, ideal, mas que se trata de pensar idealmente sobre a universidade, no sentido de pensar para além do que nós temos, que universidade nós queremos, quer dizer, o que ela pode realizar, quais são as suas possibilidades, né? E que para a realização disso é necessário o diálogo, comunicação de todos com todos. E que não foge tanto assim do que o próprio Habermas entende por enfim, a ação pragmática no sentido de uma comunicação entre todo mundo, né? Então eu acho que o próprio Jaspers atende certos aspectos disso. Ora, para encerrar essa parte, para começar a minha parte a parte da minha teoria, eu analiso o seguinte, né? Essas três concepções, a concepção Humboldtiana, que pressupõe uma unidade entre pesquisa, ensino e desdobrada em diversos aspectos. A forma como Jaspers enxerga a universidade, ou seja, uma comunidade na busca da verdade. E a forma como Habermas entende a universidade como comunidade de discurso ideal, são formas teleológicas de se entender a universidade. A universidade tem uma finalidade, a universidade, ou tem finalidades. A universidade, para entender a universidade, é preciso analisar para que ela serve, para qual é a finalidade dela, qual é o lugar dela no mundo, o que ela faz. Como eu disse, eu não sou contra essa concepção, né? É óbvio que a gente tem que interrogar isso, é óbvio que a gente tem que explicar e justificar o papel da universidade, especialmente em momentos sombrios como o nosso, né? Mas eu vou propor outra linha de análise que, de alguma maneira, eu entendo que complementa essa, né? Essa linha, né? Não significa que eu concorde com esses autores, mas eu acho que, de alguma maneira, a forma como eu proponho analisar a universidade pode se somar para a nossa compreensão mais global do que é esse fenômeno, né? Então, mais nesse sentido de contribuir. Qual é, então, a minha perspectiva sobre a universidade, né? Para fazer essa análise, eu me baseio aqui num método utilizado por Husserl, né, Edmund Husserl e Roman Ingarden, que é o método dos estratos. Então, a gente vai fazer uma fenomenologia dos estratos. Ou seja, a gente vai entender, então, essa instituição, essa universidade, como sendo formada por diversas camadas de sentido. E camadas de sentido realizadas por diferentes interesses, diferentes momentos, diferentes atores, né? E eu estou interessado em explorar, então, essas camadas de sentido e não submeter diretamente essas camadas de sentido a uma suposta função, a um suposto telos, mas entender o que essas camadas de sentido mostram sobre como a universidade desempenha, se expressa, né, ou melhor ainda, o que a universidade expressa no nosso mundo,
né? Então, vai um pouco nessa direção aí. Tá? Então, vou explicar algumas coisas bem rápidas sobre fenomenologia para a gente entender mais ou menos a minha abordagem. Primeira coisa, na fenomenologia a gente também trabalha com o conceito de ideia, né? O Heidegger diz que ser e tempo, né, é um idealismo. Ou seja, mas não é idealismo no sentido de utopia, não é idealismo no sentido de uma abstração, de uma espécie de ideia inalcançável, qualquer coisa assim. Mas é o simples fato de que, lá em Ser e Tempo, a famosa frase, né, que a possibilidade está acima da realidade. Ou seja, de que quando a gente concebe o sentido de algo, quando a gente compreende o sentido de algo, ele mostra, quer dizer, a gente se projeta para mais do que a situação momentânea que a gente tem, do que os dados momentâneos, se é que a gente poderia falar dessa forma. Ou seja, a gente sempre vê mais do que os meros dados. Ora, é nesse sentido, então, que a fenomenologia ela é idealista, ou seja, ela tem um ponto de fuga mais adiante do que aquilo que é dado. E isso é importante, porque se não houvesse isso, nós não estaríamos elaborando nenhuma teoria, nós não enxergaríamos resultado para nenhuma coisa, né? É simplesmente porque a gente vê mais, né, se projeta, compreende mais do que simplesmente é dado, né? Ora, eu vou então nessa direção e eu vou fazer uma fenomenologia então da universidade e eu vou abarcar apenas, apontar apenas para simplificar e que a gente tenha foco na nossa conversa na questão de um dos conceitos que eu acho que é fundamental para a compreensão da universidade, que é o conceito de visibilidade, né? A universidade é o lugar, é o locus de visibilidade. Mas o que significa isso? Significa que ela é uma instituição que se caracteriza por potencialmente apresentar cada elemento do mundo, né? Porque cada elemento do mundo é estudado lá, cada elemento do mundo é teorizado lá, é criado algo sobre ele, enfim, é discutido, né? Então, eu vou apresentar agora, nessa parte seguinte, o que eu entendo por visibilidade e quais são essas camadas de visibilidade da universidade. Como que a universidade torna conteúdos visíveis. Certo? Agora, para simplificar, eu estou falando a universidade, mas são diversas universidades, contextualizada e tudo mais, mas em todas elas, em cada uma delas, algo se faz visível, né? E o próprio modo em que isso se torna visível mostra também, né, faz parte do elemento da visibilidade. Eu vou chegar nessa concepção mais para o final. Bom, enfim. Que tipos de visibilidade, né, aparecem lá na universidade, por exemplo? Vantagens e limites de teorias vigentes, né? É isso que se torna visível. Surgem teorias, conceitos e propostas alternativas às teorias vigentes e concomitantes a estes novos vocabulários, né? É na universidade que isso surge. É claro, a universidade ela não se exime da sociedade, não se exime da relação com o outro, mas é na universidade que isso toma uma forma mais específica, né? Um trato mais específico. A gente vai discutir isso depois. A proposição de novos entes que não tinham anteriormente, por exemplo, faz-se alguma descoberta na biologia, uma descoberta na química, na física, ou cria-se um conceito na sociologia, na psicologia. Ou seja, você faz aparecer coisas do mundo que não apareciam antes. É na universidade. A universidade é esse o lugar, né, que essas coisas aparecem, né? Alguns desses entes, inclusive, são diretamente dependentes da universidade. Nós estamos num momento de pandemia e quais são as primeiras respostas de vacina, quais são as primeiras máquinas construídas, quais são as primeiras teorias elaboradas para a segurança social,
para a saúde. De onde vem tudo isso? Não são das empresas, né? São as universidades. As universidades, né, é que fazem isso. Ou as empresas fazem em parceria com as universidades, né? Então, veja a importância da universidade, né? Veja a importância da universidade. Bom, e né, só para ficar nesses pontos, né, alguns conceitos, alguns fenômenos, eles só surgem por causa da universidade, do caráter da universidade. Qual é o caráter da universidade? Ainda mais hoje em dia, a interdisciplinaridade. Então, por exemplo, tem certas pesquisas que envolvem, né, por exemplo, a pesquisa de uma determinada paisagem, né, relativa a uma determinada paisagem, envolve não apenas o trabalho do geógrafo, ou, enfim, alguém que lida especificamente com aquele lugar, mas com as ciências naturais, com as ciências sociais, outras ciências sociais, a outra parte das humanidades, com a arte, ou, enfim, essa interdisciplinaridade é o dia a dia da universidade. Ou seja, não é que alguém na sua cabeça simplesmente vai misturar áreas. Ele precisa, para dar conta daquele saber específico, ele precisa do auxílio de outras pessoas que têm outras formações. Né? Ou seja, para dar conta de um mundo complexo, ele tem que, enfim, se acercar, né, de outros aspectos. Tá? Ora, né, espero que tenha ficado claro até aqui para onde a gente está caminhando. A universidade, então, ela gera alguns tipos de visibilidade que são a mais aparentes. Vamos dizer assim, né, alguns resultados assim que se tornam visíveis, que são mais aparentes, né? Primeiro, obviamente, né, os conteúdos discutidos em sala de aula entre professores, alunos, entre eles, mas também em grupos de estudos, pequenos seminários. Qualquer lugar, qualquer arranjo da universidade dá visibilidade a certos conteúdos. Né? Ou seja, esse é o primeiro ponto de visibilidade que eu gostaria de ressaltar aqui, né, nessa aparência de visibilidade. Ou seja, nós não apenas tornamos certos entes, fazemos com que eles apareçam, certas coisas apareçam, mas nós discutimos isso por meio de seminários. O seminário é uma forma de visibilidade, a aula é uma forma de visibilidade, uma palestra é uma forma de visibilidade, grupo de estudo é uma forma de visibilidade, ou seja, né, esses temas eles não ficam presos à mente de certas pessoas que se ocupam com as coisas, mas aparecem para outras pessoas, né, e influenciam e geram debate, enfim. Um pouco nesse caminho que eu quero... Bom, mas acontece que a partir do encontro desses materiais visíveis, você gera outras formas de visibilidade pela crítica. Você se apropria disso, escreve, enfim, rejeitando o artigo, né, de tal pessoa, ou tentando complementar o artigo de tal pessoa. Né? Há um debate aí, né? Há um debate, enfim, isso é bem importante. É um outro elemento, então, de uma visibilidade, que é uma visibilidade bem aparente. A circulação desses conteúdos revisados, né, ou com caráter inédito em outros seminários, congressos, publicações, fora daquela universidade, às vezes fora mesmo da universidade. Né? Você pode apresentar, por exemplo, em uma outra universidade, a tua pesquisa, mas você pode apresentar, sei lá, para uma comunidade que não tem nada a ver com a universidade. Você pode discutir, sei lá, justiça em uma determinada comunidade. Ou você pode discutir, enfim, práticas de saúde em uma determinada comunidade que não precisa ser a universidade, não precisa estar dentro dos muros da universidade. Não? Então, são caráteres de visibilidade que eu diria mais aparentes. Agora, existe uma visibilidade que não é tão aparente, mas que também é visível, e que eu quero chamar a atenção para isso, e isso é bem característico de alguns contextos universitários em alguns lugares do mundo, e não todos. Então, eu já apresentei esse trabalho em alguns lugares, né? E, por exemplo, nesses lugares, a universidade tinha um outro arranjo. Então,
Havia uma dificuldade em entender isso. Mas, por exemplo, para nós a extensão é muito importante. A extensão não é apenas, digamos assim, existe o ensino e a pesquisa, a extensão é o adendo. A extensão, às vezes, é o único lugar, assim, que certas pessoas que não podem estudar, não têm tempo, nunca tiveram oportunidade, podem assistir uma palestra, fazer um curso ou alguma coisa enfim, aprender a ensinar, né, a desenvolver um certo conteúdo, né? Então, a extensão é um elemento importantíssimo e na configuração brasileira é muito característico. Não é possível pensar a universidade sem pensar a extensão, né? Para mim, isso é bastante claro, né? Bom, mas o que significa a extensão? É uma espécie de integração de conceitos, teorias práticas, metodologias do mundo acadêmico com a vida de uma comunidade. Mas o que significa isso? É o professor ou, enfim, o aluno de pós-graduação ou de graduação ensinando os outros? Não necessariamente. Às vezes as pessoas acham que é isso, mas não é isso. Porque quando você entra em contato com a comunidade, a coisa se transforma. Ou seja, você abre novos lugares de visibilidade, abre outros conteúdos, porque você permite que outros elementos de discussão surjam que não venham do mundo acadêmico. Então veja só, o mundo acadêmico vai ler livros, vai escutar o que os professores falam, vai fazer a pesquisa a partir de autores ou enfim, teorias consagradas, mas o que vai aparecer na extensão são coisas que fogem totalmente disso e que podem ser extremamente importantes e impensados, né? Então, surge outra coisa lá, e é um lugar de outro tipo de visibilidade, não apenas que, enfim, se dá visibilidade para as teorias elaboradas na universidade, qualquer coisa assim, ou as práticas, mas se dá lugar de visibilidade para certos conteúdos, ou certas práticas, ou certas discussões que só surgem desse encontro entre a universidade, enfim, e a sua comunidade, né, que não participa como aluno ou qualquer coisa assim, né? Ou seja, elementos pré-científicos, pré-reflexivos entram aí, né? Não, por isso a concepção do Habermas não funciona no Brasil, né? A gente está pensando outra coisa aqui. Quer dizer, tem uma vida, o nosso mundo da vida aqui não é o mundo da vida da Alemanha, certo? Nós temos outra coisa, temos outras urgências aqui, né? Então, então, essas perspectivas, né, mais ou menos, eu espero que tenha ficado claro, elas vão eu estou trabalhando por meio de camadas, estou trabalhando por meio de estratos, né? A gente falou, enfim, da visibilidade do ponto de vista do conteúdo que é gerado, mas também da visibilidade no sentido da atuação na universidade, como pesquisa, como ensino, como extensão. Enfim, a gente está trabalhando em diversos estratos. A gente só pode entrar a fundo nesses estratos quando a gente colocar entre parênteses, pelo menos momentaneamente, né, determinar tudo isso do ponto de vista de um telos, né? É claro que há um telos, ou há diversos telos na universidade, e dependendo do governo da época, o telos é de uma certa forma, né, a finalidade é de uma certa forma, mas em qualquer época, em qualquer mundo, a universidade mostra coisas, né? Agora eu vou para a parte final da minha exposição e daí a gente pode passar para as questões, tá? A última parte da minha exposição eu gostaria de apresentar um elemento que foge um pouco dessas caracterizações, que são as caracterizações ainda um pouco mais comuns sobre a universidade, né? Mais ou menos eu seguir alguns aspectos que, né, qualquer pesquisador poderia pensar sobre a universidade. Agora, essa última parte eu acho importante porque tem um elemento aí que eu acredito que seja um pouco mais próprio, assim, né? Veja só, a universidade, ela realiza todas essas coisas, mas ela também é um lugar simbólico. E, por exemplo, quando você pensa na ocupação,
A ocupação de prédios, a ocupação de instituições, a ocupação das escolas, como foi alguns anos atrás. Por que ocupar a universidade, né? Quer dizer, qual é o valor simbólico de ocupar a universidade? Por que não ocupar, sei lá, o tribunal ou qualquer outra coisa? Mas por que ocupar a universidade? É porque a universidade tem um estatuto aí que se diferencia dos outros, né? Eu queria analisar um pouco o que significa a ocupação da universidade, né? Por quê? Porque eu volto para a ideia da visibilidade. Ocupar a universidade dá visibilidade para certas questões. E de certa forma, né? Então, por exemplo, o que a ocupação deixa ver, por exemplo, né? Primeiro, né, qual é a relevância simbólica daquela instituição ocupada? Né? A escola do ensino médio ocupada ou a universidade ocupada. Né? Então, ocupar aquela instituição específica significa algo, ela tem um valor simbólico para a sociedade e procura mostrar algo para a sociedade. Ou seja, nós estamos trabalhando de novo no âmbito da visibilidade, de mostrar algo, fenomenologia. Né? Ora, mas além disso, o que ela mostra? Né? O que a ocupação mostra? Não estou dizendo, não estou aqui preocupado se a ocupação atingiu seu objetivo ou não. Eu estou simplesmente considerando ocorreu algo, ou ocorre algo, que é a ocupação, né? O que acontece durante a ocupação? O que isso mostra sobre a universidade? Né? Então é nesse âmbito que eu estou trabalhando. Bom, primeiro, o valor simbólico, mas o segundo, né? Novos modos possíveis de coexistência. Em decorrência de novas relações com o tempo, a partir da produção significativa, né? Uma nova forma de corporeidade lá, uma nova forma de linguagem ou outras formas. Ou seja, mostra algo, dá visibilidade para certas coisas, né, que aquelas pessoas têm que aprender a conviver naquele âmbito, né, lá. E ninguém ensinou isso, não se ensina isso. Né? Bom, eles não são uma espécie... E também se mostra o quê? Né? Se mostra algo muito peculiar, não se mostra uma espécie de rotina adaptada à ocupação. Né? As pessoas têm a sua rotina e quando elas estão na ocupação, elas adaptam a rotina à ocupação. Não, algo totalmente diferente se dá no lugar da universidade. Lá, o teu modo de se comportar em casa não pode ser o mesmo modo de se comportar na ocupação, porque você está com outras pessoas, enfim. Né? E supostamente é auto-organizado, então não tem ninguém, né, estabelecendo as regras previamente, mas vocês vão ter que se dar conta de estabelecer isso durante o processo. Ou seja, dar visibilidade para uma série de coisas, para como nós temos maturidade ou não, né, de convivermos em prol de um certo objetivo ou não. Né? Bom, conteúdos considerados secundários ou mesmo irrelevantes no âmbito da sociedade ou na universidade podem ganhar visibilidade pela expressão compreensiva do momento. Ou seja, assim que se ocupa, a ocupação ela tem um determinado objetivo, é mostrar uma coisa que a sociedade não está vendo, é chamar a atenção para alguma coisa. E ao chamar a atenção para alguma coisa, isso significa, então, modificar a hierarquia do que a gente está acostumado a entender que é importante. E para isso, né, traz-se certos assuntos à tona que só surgem por causa dessa experiência. Ou seja, é um lugar de visibilidade nesse sentido também. Né? Esse fenômeno da ocupação é interessante nesse sentido. E aí, independentemente do seu grau de sucesso, a ocupação ela mostra algo. E assim pode tanto evidenciar a unidade, a maturidade política de uma comunidade, quanto pode mostrar as contradições internas, né, e a incapacidade de se articular, né, dessas pessoas. Ou seja, há uma espécie de mostrar-se, né, de uma manifestação aí. Então, só para encerrar agora, né, a partir de toda essa questão, eu procurei, né, de uma maneira bem rápida, espero que tenha ficado claro, mostrar como que a universidade pode ser pensada para além de uma relação imediatamente teleológica,
bom, precisamos definir qual é a função ou o fim da universidade para falar sobre ela. Não, não precisamos necessariamente. Precisamos para a discussão de certos conteúdos, né? Mas para atingir outros conteúdos, nós podemos utilizar outra metodologia, né? Que pode se somar àquela, claro. Então, isso é um primeiro ponto. Procurei mostrar algumas concepções que têm mais esse caráter de finalidade da instituição. Procurei mostrar que é possível estabelecer uma metodologia em que eu consiga descrever diversas camadas da universidade, diversos estratos, e ao fazer isso, eu tenho a visibilidade numa dupla forma, né? Consigo mostrar que a universidade ela vai para além de uma suposta função ou supostas finalidades, que ela tem uma importância que pode ser explorada em diversas camadas, em diversos estratos, e basta ter um pouco de atenção fenomenológica, né, descritiva sobre isso aí. E por fim, né, eu queria só salientar, então, isso. A gente falou da visibilidade em diversos estratos na universidade, mas as universidades são diferentes. E aí é justamente isso, né? Se numa universidade predomina um caráter instrumental, do que, sei lá, em que, por exemplo, as humanidades não têm lugar, ou qualquer coisa assim, é uma universidade voltada mais para tecnologia, ou submissa às empresas, ou qualquer coisa assim. O que isso mostra, né? Isso mostra, de novo, né, a gente volta para a ideia da visibilidade. Isso mostra algo sobre a universidade. Isso mostra a autocompreensão daquela comunidade que constitui a universidade. Né? E que ela se autocompreende daquela forma, ela se autocompreende que o papel dela é formar mão de obra para o trabalho. Mas é possível também que em outras comunidades, né, você tenha, sei lá, por exemplo, uma universidade que tem atenção para a pluralidade, para questões sociais, para defasagem histórica de certas minorias. Enfim, pode acontecer isso também. E isso mostra outra autocompreensão da comunidade que forma aquela universidade. Então, é um outro aspecto da visibilidade. Enfim, procurei aqui mostrar diversos estratos, mas esses estratos implicam também uma autocompreensão. Ou seja, como que aquela comunidade específica, em certo lugar, em certo momento histórico, se autocompreende. E é por isso que o currículo é de tal jeito, é por isso que os professores ensinam tal coisa, é por isso que os alunos fazem tal coisa. Né? Então, é um pouco isso daí. Muito obrigado, professor. É interessante que o senhor traz uma perspectiva que assim, é um estudo da universidade, né? Normalmente a gente vê a universidade como uma instituição. E o senhor faz ali uma abordagem fenomenológica dessa instituição, que não é apenas uma instituição, mas que tem várias vertentes, que é um processo, né? E é interessante quando o senhor toca nesse ponto de que depende muito também de como se desenvolve, em que local, em que época, né? O senhor mesmo abordou dizendo assim, que a visão de Habermas não se encaixaria aqui, né? E aí, uma primeira pergunta que eu faço ao senhor é, a partir dessa pesquisa que você vem fazendo, você percebe que a visão humboldtiana, ela seria mais limitadora do que as outras visões? O senhor me escutou, deu uma travada aqui, eu não escutei a pergunta. A concepção humboldtiana... ela seria mais limitadora do que as outras visões? Eu não acho ela tão limitadora assim. Eu acho que ela surge em certa época histórica, né? Por exemplo, como que você vai negar, como que você vai negar a importância da liberdade de cátedra? Isso é humboldtiano, sabe? Que você tenha liberdade para estudar qualquer conteúdo sem que o Estado vá lá e interfira no que você vai ensinar, né? Como que você vai, por exemplo, criticar a unidade entre pesquisa e ensino? Isso é importante, né? Ou seja, tem várias coisas, ela certamente ela não é limitadora, mas ela surge em certo momento, ela tem a ver com as limitações daquele momento e com os interesses e tudo mais, mas tem outros interesses que surgem, né, no nosso contexto da América Latina, por exemplo,
né, no contexto de um país que ainda traz as marcas da sua colonização, em que as diferenças sociais são gritantes e que, enfim, nas últimas décadas a gente conseguiu implementar certas medidas para tentar diminuir um pouco esse fosso, mas enfim, a Casa Grande nunca sossega, né? Uhum. E continua atacando a universidade. É sempre a universidade a primeira atacada, É, porque ela justamente defende essa autonomia. Então, para resumir, assim, eu acho que a concepção Humboldtiana ela é bastante importante, assim como a concepção de uhum, Jaspers e de Habermas. Eu acho que eles mostram aspectos importantes, né, certo. da universidade. Agora, é preciso estudar também né, o Edenilson falou esses dias sobre Darcy Ribeiro. É Foi. isso, tem que ler Darcy Ribeiro, tem que ler os sociólogos brasileiros, tem que ler o pessoal da América Latina, que está em outro contexto, o pessoal lá da África, e ver que questões estão sendo trazidas. Né? Não estou dizendo com isso que a gente deva simplesmente abandonar, né, a Isso. concepção Humboldtiana ou as outras, mas ponderar de outra maneira, né? Trazer Uhum, outros elementos para a balança. sim. E como é que o senhor vê o discurso universitário quando sai da universidade? Quando tenta atingir um público outro, um público maior, que até se utiliza de uma linguagem diferente, né? Porque você não vai usar a linguagem acadêmica para um público mais amplo. Né? Isso que acontece aqui nesse meu projeto é exatamente a tentativa de trazer esses professores universitários para fora da universidade. Né? A live vai ficar salva, as pessoas depois podem acessar, é gratuito. Né? Como é que o senhor vê a importância, que o senhor até falou, né? Uma das poucas coisas boas nessa pandemia é a gente poder estar se comunicando, falando para um outro público que não a sala de aula apenas. É necessário esse discurso sair um pouco da universidade, não ficar preso ali o tempo todo? Eu acho que é necessário, eu acho que, enfim, já estou, sei lá, 10 anos na UFSC, né? Eu tenho visto esse movimento para fora cada vez mais abrangente, assim, mais acentuado, né? A gente conversa com os alunos, imediatamente eles têm ideias e querem projetos e querem atuar fora da universidade, enfim, projetos de extensão, ou discutir com pesquisadores de outras áreas, enfim, ou ir para a comunidade mesmo. Eu acho que esse movimento está sendo feito. Né? Acho que há uma consciência da necessidade de fazer isso hoje em dia. E talvez a tecnologia facilite um pouco agora. Né? Uhum. Um pouco do caos político que a gente vive é justamente isso. Né? Um vácuo, né, nessas relações que de repente foram preenchidas por coisas que não têm rigor, não têm estudo, né, um monte de opiniões infundadas, né, um monte de coisa assim. E de certa forma, entender como fazer isso, eu acho que demanda tempo. Eu acho que aos poucos a gente está aprendendo a fazer isso. Não sei nunca se a gente vai ter a expertise dos bots e desse pessoal que, enfim, joga sujo mesmo, né? Contrata empresas para fazer esse tipo de coisa. Mas a gente, enfim, está expandindo. Não, assim, eu não conheço nenhum colega, nem na minha universidade, nem nas outras universidades, que recusa falar com alguém que não é especialista, com alguém que não, pelo contrário, né? Pelo contrário. Assim, eu posso tranquilamente dizer para você que todo mundo que eu conheço da academia tem o maior interesse de falar com pessoas que não têm formação em filosofia ou formação universitária, né? Certamente a gente adapta a linguagem, dá um jeito, mas é super interessante essa discussão, né? O senhor, quando falou, né, dessa questão da visibilidade, e diz assim, a gente não precisa falar dentro da universidade, às vezes a gente fala em outra universidade ou até mesmo em outros espaços. E aí eu estava Uhum. lembrando, na hora que o senhor estava falando, eu não quis interromper, mas eu lembro que no ano de 2012 teve um fórum Senado que foi convidado para palestrar no Senado professores de filosofia.
Então foi o Sérgio Paulo Rouanet, o Renato Janine Ribeiro, o Frank Leopoldo Silva, eles estavam falando para um outro público, que não era a universidade, mas que assim estavam já ocupando esses espaços, né? E aí, professor, agora uma pergunta, se fosse uma observação, agora uma pergunta. Essa fenomenologia, né, que o senhor estuda da universidade, ela descartaria o processo de aparência e aí buscaria a coisa dada em si, ou seria algo muito pretensioso pensar assim? É, não, bom, uma ótima pergunta, né? Mas antes da pergunta, a observação, né? Eu acho Sim, sim sim. que a filosofia ela tem que ocupar o seu espaço em diversos âmbitos, assim como todos os profissionais, enfim, das humanidades, né? Tem que ocupar lugar e tem que participar dos debates e tudo mais, né? Eu até é, peço desculpas por ir para o outro caminho na discussão da universidade, porque eu entendo que assim o nosso momento é tão premente que você tem questões urgentes para discutir sobre a universidade, sobre a universidade, a política atual, enfim, o descaso atual, né, em todas as séries de coisas. Mas eu entendo que tem muita gente boa discutindo isso e, enfim, eu deixo para essas pessoas né, ter acompanhado diversos colegas escrevendo para diversos veículos, né, fazendo lives e tudo mais. Então, eu acho que é muito bem-vindo, né? O meu caminho é um caminho, digamos assim, mais a longo prazo, né? Então, estou tentando elaborar alguns conceitos que eu, né, assim, não tenho pretensão de que sejam muito importantes, mas podem ser interessantes para algum pesquisador ou outro, mais a longo prazo, assim, né? Pelo menos para que esse pesquisador que se interessa por esses conceitos possa enxergar outros aspectos que não entrar na discussão da universidade sempre da mesma forma, né? E Aham. aí, esse é o primeiro ponto. A tua questão era sobre Que eu pergunto a se a... fenomenologia e a aparência, né? Isso. Isso. Então, aí tem uma coisa um pouco mais técnica, tá? Na fenomenologia, a fenomenologia surge como uma crítica justamente da coisa em si. Então, imagino que você tenha pensado, por exemplo, em Kant, né? Você tem a aparência, você tem a coisa em si. A fenomenologia, ela se baseia em elementos kantianos, mas vai rejeitar essa ideia de uma dupla realidade. Pelo contrário, né? Não faz sentido em pensar uma coisa escondida para além do que aparece. E agora, nem sempre eu consigo expressar ou dar conta daquilo que aparece. Às vezes eu me engano em relação àquilo que aparece. Veja o seguinte, eu leio um trecho de um livro, as letras estão aqui, elas estão aparecendo, mas eu não entendo o significado, Uhum. certo? Então, nem a questão da fenomenologia é buscar esse significado, é fazer que esse significado apareça. E não apenas tratar da aparência de uma maneira vulgar, né, como se poderia pensar. Mas aí a questão é essa, né? O sentido e o significado, normalmente eles não aparecem. É necessário uma atividade fenomenológica, é necessário, né, uma atividade crítica, reflexiva, enfim, né? É necessário olhar de outra maneira para fazer com que esse significado apareça. Primeiro, porque geralmente a gente está tão acostumado com conceitos no nosso dia a dia que a gente lê a partir dessas concepções que a gente já está acostumado. E, portanto, não faz a experiência peculiar daquele conceito ou daquele aspecto naquele momento. Então, meio que a gente é guiado, né, por certas preconcepções e não consegue, de alguma maneira, avançar um pouco, aprofundar e ter outra experiência, né, da coisa. Então, muitas vezes você já tem um esquema, justiça é tal e tal coisa. Então, Uhum. beleza. Mas você não tem experiência de pensar sobre a justiça, por exemplo. Né? Uhum. Então, é essa experiência do pensar que a fenomenologia quer resgatar. Então, toda essa ideia da fenomenologia da universidade é um pouco isso, né? É tentar chamar a atenção para certos aspectos para que você tenha outra visada sobre a universidade, para que você consiga ter um outro olhar sobre a coisa
que não aquele olhar já acostumado, né, a entender de tal Engessado, forma. né? É isso mesmo. É, teve uma parte, professor, que o senhor fala assim de conteúdos visíveis. Eu posso dizer que os conteúdos visíveis, eles só são visíveis quando eles são compreensíveis, ou há uma diferença entre essa visibilidade e a compreensão dela? Uma excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu acho que sim, tudo depende da compreensão, né? Então, compreender algo e interpretar algo na fenomenologia, né, na hermenêutica, enfim, implica explicitar, implica de alguma maneira trazer à tona. Sem sombra de dúvida, a compreensão ela desenvolve um papel enorme aí. E, por exemplo, ela de alguma forma, ela aprofunda certos conteúdos que não tem uma análise tão detida no nosso cotidiano. Ou seja, ela explicita e faz vir à tona diversos elementos que permeiam a nossa prática, no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não tem o conceito para isso, mas a gente sabe o que é. Então, por exemplo, para pensar em temas do feminismo, para pensar em temas decoloniais, para pensar em temas do racismo, a gente já tem experiência dessas coisas no nosso dia a dia, mas é preciso transformar isso em conceitos, é preciso explicitar como esses conceitos se relacionam. Então, é um pouco isso, né? A compreensão está relacionada também com esse tornar visível, né? Fazer uma última pergunta, professor. A gente tem 3 minutos e meio. Então, eu poderia dizer que essa visibilidade, ela se pretende como aquela que vai desvelar os entes, como se fosse tirar ela da opacidade, até mesmo fazendo uma referência aqui ao mundo grego, seria um processo de busca da aletheia, uma busca da verdade mesmo em si? Sim, eu entendo que seja isso. Eu entendo que seja isso, mas ao mesmo tempo em que se desvela, se encobre, né? Hum. Então, você desvela algo na física, compreende melhor tais coisas, mas você troca de vocabulário e certas outras coisas se encobrem. E depois, sei lá, 500 anos depois, alguém vai naquele vocabulário que todo mundo esqueceu e diz, não, mas isso estava certo. Não totalmente, mas dessa forma, se você fizer tal arranjo. Então, eu acho que é isso, é sempre um processo de ocultamento e desocultamento, sem sombra de dúvida, né? E é um processo infinito. E o interessante, eu acho que é isso, né? Fazer uma fenomenologia das instituições, mas da universidade, é trabalhar sempre com esse processo e descobrir o que se encobre, o que se desencobre, né? Professor, queria agradecer imensamente. Lembrar o pessoal que a live fica salva tanto no meu Instagram quanto no meu canal do YouTube. Essa foi a live número 61, né, que eu estou fazendo do projeto. Já tenho lives marcadas até a data 9 de outubro. Eu espero encerrar ali, realmente, que eu estou ficando cansado já. Associar os trabalhos, né? Eu dou aula em 4 Sim, colégios, sim, sim. cursinho. Tem esse projeto, mas eu não vou parar. Eu vou começar um outro projeto, aí já no YouTube, que eu estou pretendendo abrir um curso livre de História da Filosofia. E aí eu vou convidar alguns professores também para poder participar. Uhum. E vamos ver o que é que dá, né? Como o senhor disse, né? Em tempos sombrios temos que fazer o pessoal refletir cada vez mais, né? Queria Isso. agradecer imensamente sua participação, professor. Muito obrigado e boa noite para o senhor. Eu que agradeço. Obrigado, boa noite e parabéns pelo programa. Valeu. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Amanhã tem mais, viu?